Então, pessoal, agora vamos resolver a questão número 11, que diz o seguinte: um bloco de massa, um bloco de 0,27 kg, então a massa igual a 0,27 kg, é deixado cair sobre uma mola vertical. Imediatamente, antes de se chocar com a mola, ou seja, quando ele toca na mola, o módulo da velocidade do bloco é de 3,5 metros por segundo. Então, velocidade inicial, 3,5 metros por segundo. O bloco adere-se à mola que ele comprime 0,12 metros. Então, o x final igual a 0,12 metros. Tá? Já estou colocando todos os dados que eu estou encontrando no texto. Tá? Então, no início ele tinha uma deformação zero, estava em repouso a mola estava na posição natural dela. Tá? Quando o bloco atinge ela e ela pressiona a mola, ela comprime a mola em 0,12 metros. Por isso que eu coloquei x final igual a 0,12 metros. Antes de parar, porque no momento que para, a velocidade final é igual a zero. Ok? Enquanto a mola está sendo comprimida, responda os itens A e B ignorando o atrito. Então, nos itens A e B, sem atrito. Só no item C que a gente vai considerar o atrito, tá? Que é o que diz daqui a pouco, que é o que diz em seguida. E responda ao item C, considerando que entre as paredes do fosso e o bloco exista uma força de atrito constante igual a 10 newtons. Então, na letra C, então a força de atrito que existe entre bloco, né, e a parede é igual a 10 newtons. Então, nessa consideração aqui, tem um bloco aqui, a mola e a parede. Então, a força de atrito aqui, ó, a força de atrito, essa força de atrito é de 10 newtons, tá? Vou colocar aqui uma outra letra. Então aqui, ó, força de atrito, Fat, igual a 10 newtons, contrário ao movimento da mola. Ok? Então vamos lá. Então essas são as informações que a gente tem e vamos usar para calcular a letra A, a letra B e depois a letra C. Na letra A, qual é o trabalho realizado pela força da gravidade? Veja, pessoal. A força da gravidade, como a gente calcula o trabalho da força da gravidade? Então o trabalho da força da gravidade a força é constante, então é o que? É o peso, tá? É o peso vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre o deslocamento. O deslocamento está sendo para baixo, a gravidade aponta para baixo, então o cosseno de 0 graus, né? Cosseno de 0 graus que é 1. Então é simplesmente o peso vezes o deslocamento, ok? Peso vezes deslocamento, ou seja, que é o peso vezes é o y final, né? Enfim, eu ia botar y no final menos y inicial, mas aqui seria para consideração de energia. Então, o deslocamento que foi um deslocamento efetivo de 5 metros. Né? 5 metros. 0,12 metros. Né? 0,12 metros, que é o deslocamento aqui. Ó. X final, 0,12 metros. Tá? Ok, então vamos lá. Então, quanto é o peso? É a massa vezes a gravidade. Vezes o deslocamento, que é 0,12. Qual é a massa? É massa vezes gravidade vezes deslocamento. A massa é igual a 0,27 kg vezes a gravidade, que é 10, a aceleração da gravidade, vezes o deslocamento, que foi de 0,12 metros. Então vai ser o que? 2,7 vezes 0,12. Se a gente for calcular na calculadora, isso vai ser igual a 0,324 metros. Tá? Então esse é o trabalho realizado pela força da gravidade. Positivo por quê? Porque a gravidade está apontando para baixo, tem sentido para baixo, e o deslocamento também tem sentido para baixo. Como eles têm mesmo sentido, o trabalho é positivo. Perdão, eu coloquei metro, né? É joule, tá? Metro é distância. Unidade de energia de trabalho é joule. Ok, então letra B, o que é que a letra B diz? Qual é o valor da constante elástica da mola? Constante elástica da mola. Como não existe atrito, então existe a conservação da energia mecânica, né? Então, todas as energias, todas as variações de energia cinéticas, potencial gravitacional, mais variação da energia potencial elástica, mais a variação da energia cinética é igual a zero, porque elas se conservam, tá? Como a energia mecânica se conserva, então se você somar as variações em cada uma dessas energias, é zero. Não houve variação em nenhuma dessas energias, tá? Ou seja, as variações que existem nas energias, cada uma delas, elas se cancelam, tá? Se existisse perda de energia mecânica, então isso aqui seria o que? O trabalho da força externa
ser igual a essa variação das energias potenciais e mais variação da energia cinética. Ok? Como não existe força externa, na letra A e na letra B o atrito é desconsiderado, então essas somas de energias potenciais e elásticas e cinéticas, as variações é igual a zero. Mas a gente sabe que o trabalho da força gravitacional é o negativo, né? A gente sabe que o trabalho da força gravitacional é o oposto da variação da energia potencial gravitacional. Por quê? Porque a energia potencial gravitacional considera a variação da altura, né? Então, quando você está num ponto mais alto, você tem uma energia potencial gravitacional maior do que um ponto mais baixo, ó. Maior do que a energia potencial no ponto 2. Então, quando você sai de um ponto de maior altura para um ponto de menor altura, essa variação é negativa. Então, a variação da energia potencial gravitacional ela é negativa. Só que quando você sai de uma altura maior para uma altura maior, o trabalho, da força peso, da força gravitacional, é positivo. Então, por isso que um é negativo, outro é positivo. Então, um é o negativo da outra, ok? Então, você tem que levar isso em consideração, tá? Então, o trabalho da energia potencial, ou o trabalho da força peso, é o negativo da variação da energia potencial gravitacional. Ok? Então, se eu pegar aqui, ó, nessa consideração aqui, nessa conservação da energia aqui, e passar menos trabalho da energia potencial gravitacional para o outro lado, vai sobrar o quê? Então, a variação da energia potencial elástica mais a variação da energia potencial da energia cinética. Como aqui deu negativo da variação da energia potencial gravitacional, isso aqui é exatamente o trabalho da gravidade, né? Da força gravitacional. O trabalho da força peso, tá? Que a gente já calculou, que deu 0,324. Ou seja, isso é igual à variação da energia potencial elástica mais a variação da energia cinética, ok? Ok. Como é que a gente calcula a variação da energia potencial elástica? Então é K vezes x final ao quadrado sobre 2 menos K vezes x inicial ao quadrado sobre 2. Ok? Mas, com a variação da energia cinética, é a massa vezes velocidade final ao quadrado sobre 2 menos a massa vezes velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Só que o x inicial é zero, né? Não existe, a mola está em seu estado natural no início. O que é o início? Quando o bloco atinge a mola. Então, naquele início, naquele momento, não existe deformação. Então, é zero. E no início e no final, qual é a velocidade? Zero. Então, aqui é zero e aqui é zero, tá? Por que a energia cinética final é zero? Porque a velocidade final é zero. Porque no final, o bloco se encontra parado, tá? Tá parado. Ok, então, quem é a constante da mola? É o que a gente quer calcular, né? Então, vai ficar K vezes, qual o x final? 0,12 ao quadrado sobre 2, mais, ou menos, né? Menos a massa. Quanto é a massa? A massa é 0,27 kg vezes, qual a velocidade inicial? A velocidade inicial é de 3,5 metros por segundo. Então, é 3,5 ao quadrado sobre 2, tá? Tudo isso aqui é igual a 0,324. Agora eu pego esse 2 e e passo para lá multiplicando por 2. Multiplico tudo por 2, vai ficar 0,648 igual a K vezes. Quanto é 0,12 ao quadrado? Vai ficar 0,144 menos 0,27 vezes 3,5 ao quadrado. Ok. Então, quanto é esse menos 0,7 vezes 3,5 ao quadrado? Isso aqui vai ser o quê? Isso é o que? É 0,648, né? Mais, vou passar logo para o outro lado, tá? Mais, porque aqui está menos, vai passar para o outro lado mais. Se você fizer essa conta na calculadora, você vai achar 3,3075. Tudo isso é o que? 0,144 vezes K, né? Que é a constante da mola. Somando isso aqui, a gente vai achar 3,9555, tudo isso igual a 0,144K. Então, quem é K? É o 3,9555 dividido por 0,144. Isso vai dar aproximadamente 274
2,7 newtons por metro, tá? Então a constante da mola é 274,7 newtons por metro, né? E se você fizer aproximações antes você pode aproximar para 2,74 newtons por metro, tá? Só que se você não fizer nenhuma aproximação antes, você acha esse resultado aqui, tá? Você acha esse resultado, 274,7 newtons por metro. Essa é a constante da mola. Na situação B, em que não existe atrito. Na letra C, ela pede a mesma coisa. Ela pede a constante da mola, tá? Voltando lá na questão. Ela pede a constante da mola, aqui, ó. Qual o novo valor da constante elástica da mola? Na letra C. Só que na letra C a gente considera o atrito, que existe o atrito. Então o atrito é 10 newtons. Então a gente vai considerar que existem forças externas, tá? Que vão dissipar a energia. Se existe dissipação de energia, a soma das variações das energias potenciais e elástica não é zero. Ela vai ser exatamente o trabalho da força externa. Então o trabalho da força externa é igual à variação de energia potencial elástica mais a variação de energia potencial gravitacional mais a variação de energia cinética. Qual é o trabalho da força externa? É o que vai ser negativa, né? Porque o atrito é contrário ao movimento. Então vai ser menos a força de atrito vezes o deslocamento né? Igual. Qual a variação da energia potencial? É o que? K vezes x final ao quadrado sobre 2. O K vai ser diferente, viu? Porque na letra B a gente não considerou o atrito e na letra B, na letra C a gente vai considerar o atrito. Então a questão pede exatamente o K novo, a nova constante elástica, porque a situação é diferente, tá? Então vai ficar K vezes x final ao quadrado sobre 2 menos K vezes x inicial ao quadrado sobre 2. Que a gente já sabe que isso aqui vai dar zero, né? Mas a variação da energia potencial gravitacional a gente já sabe quanto foi. Quanto foi a variação da energia potencial gravitacional? Negativa, né? Menos 0,324. A gente já calculou essa variação da energia potencial, que foi o negativo do trabalho, da força peso, né? Da força gravitacional. A gente já tinha calculado e já tinha visto que era 0,324. Isso na letra A. Como a variação da energia potencial gravitacional é contrária, é negativa, é o negativo do trabalho, então vai ficar menos 0,324. Mais a variação da energia cinética. A gente já sabe quanto é a variação da energia cinética. É massa vezes velocidade final ao quadrado sobre 2, menos massa vezes velocidade inicial ao quadrado sobre 2. A gente sabe que a velocidade final é zero, tá? Tudo isso a gente já tem quase tudo. Então vai ficar o quê? Menos qual a força de atrito? 10 newtons, o deslocamento 0,12 metros, igual K vezes qual x final? A gente sabe que o x final é 0,12 ao quadrado sobre 2, menos 0,324 menos, né? Menos com a massa 0,27 kg, velocidade final 3,5 ao quadrado, tudo isso sobre 2, ok? Então a gente vai ficar o que, ó? Aqui vai ficar menos 1,2 igual a 0,144 vezes K sobre 2 menos 0,324 menos 0,27 vezes 3,5 ao quadrado. Esse valor a gente já calculou anteriormente, tá? A gente já tinha calculado que tinha dado 3, é só voltar um pouquinho aqui acima na letra B. Essa conta aí deu 3,3075. 3,3075. 3,3075. Tá, deixa eu só voltar aqui. 3,3075 menos 0,3075. 3075 dividido por 2, tá? Multiplica tudo por 2, vai ficar menos 2,4, né? Igual a 0,144K menos 0,648 menos 3,3075. Juntando tudo isso, a gente já tem menos 2,4 mais aqui esse valor a gente também tinha achado lá na letra B, que era 3,9555. Tudo isso igual a 0,144K, tá? Quanto é 3,9555 menos 2,4? É 1,5555, tá?
1,555 igual a 0,144 K. Então, quanto é K? K, que é a nova constante da mola, dessa nova situação, é 1,5555 dividido por 0,144. Isso vai ser aproximadamente 108, tá? 108,0208 newtons por metro, ok? Se você for olhar o gabarito, vai dar um pouco diferente. O do gabarito vai estar lá 107,5. Muito provavelmente porque houve aproximações no meio do caminho. Como a gente não fez aproximações no meio do caminho, só deixa para fazer aproximações no final, para achar o valor mais próximo do verdadeiro, tá? Então o valor sai um pouco diferente. É 108,02, tá? Ou simplesmente 108, tá? Então é uma boa aproximação, 108 newtons por metro, tá? Esse é o valor da letra C, ok? Então, até o próximo vídeo.